E hoje foi um dia de grandes lançamentos aí, hoje é dia 9 de setembro, estou gravando esse vídeo dia 9 de setembro de 2025. Foi um dia de grandes lançamentos aqui, eu até fiz um vídeo falando da Canon C50, que é uma câmera de cinema aí no estilo FX3 da Sony. Houve o lançamento também da 85 1.4 VCM, não vi reviews sobre essa lente, mas eu vi ali que parece ser interessante, né? Eu vi alguns vídeos ali, parece ser interessante. Houve também o lançamento da Sigma 35 1.2 versão 2, né, a Mark II. Houve também o lançamento da A135 1.4, que é a lente inédita no mercado. Não existia nenhuma 135 1.4 com autofoco ainda no mercado, então a lente inédita, muito interessante. Teve também, se não me engano, uma 20-200 da Sigma. Essa daí já não me interessa tanto pelo meu tipo de trabalho, mas é uma lente interessante ali também para quem fotografa ali paisagem, que quer comprar uma lente apenas para hobby, pode dar uma pesquisada sobre essa lente. Mas vamos falar do que interessa então nesse vídeo, que é sobre a Sigma 35mm 1.2. Eu fiz um apanhado geral aí das especificações e da qualidade dessa lente, né? Então eu vi reviews técnicos ali que mostram ali a qualidade da lente. Então vou trazer para vocês. É claro que eu não tenho a lente aqui, claro que eu não consegui testar a lente, não é um review, é apenas um vídeo falando sobre o que eu vi da lente, né? Então eu vi vídeos gringos, tem muita informação importante, né? Vou trazer para vocês também um comparativo com a Nikon 35 1.2, que para mim era uma das lentes mais top do mercado aí nessa área aí de 35mm. Para mim era a melhor que tinha no mercado. Agora tem essa Sigma aí para bater de frente, eu acho que ela é uma competidora muito forte. Já tinha também a 35 1.2 da Viltrox. Então são as três lentes 35 1.2 que existem no mercado atualmente, cada uma com a faixa de preço diferente, né? Então, mas ao mesmo tempo, né, são lentes com especificações idênticas. Vou trazer aqui os pontos, né? Eu trouxe a colinha como sempre, né? Vou trazer os pontos aqui sobre a Sigma 35.2 e fazer também um certo comparativo aí. Vou deixar links no primeiro comentário fixado aí, colocando os vídeos que eu vi de referência, que são do mesmo canal, com vídeos ali mostrando tudo que eu vou falar aqui, né? Todas as especificações, todos os detalhes que eu vou citar aqui para vocês, sobre qualidade de imagem, todos os comparativos que eu vou fazer, estão nesses três vídeos, né? São vídeos muito técnicos esses daí, então a gente consegue abrir eles em umas abas diferentes do computador, por exemplo, e fazer uma comparação ali, porque eles seguem o mesmo padrão, a mesma metodologia de testes. Então é bem interessante, você pode acompanhar também esse canal gringo aí, que é muito top. E vamos lá então para os detalhes sobre a Sigma 35.2 versão 2. Ela é uma lente menor e mais leve do que a 35.2 antiga, né? Ela tem 750 gramas aproximadamente. Isso pode variar de acordo com a lente, né? Com o malte que ela tem, né? Às vezes ela tem um encaixe L, né? Para Sigma, Leica e também para a Sony, e também tem a versão para a Sony e malte. Por enquanto não tem para Nikon, nem tem para Canon. Então é apenas para Sony e malte, ou então o malte L aí que compartilha essas marcas que eu citei. 750 gramas contra 1080 gramas na versão antiga, então são 330 gramas a menos do que a versão antiga, então a diferença é considerável aí de peso e também de tamanho, ela é um pouco menor, então é bem interessante, eles conseguiram reduzir bastante o tamanho da lente também, deixando ela com aparência muito próxima, muito parecida com a 50 1.2 da própria Sigma. Imagino que elas são muito parecidas na 35 e a 50 1.2 da Sigma, as novas, né? Imagino que elas são muito próximas ali, não cheguei a ver uma do lado da outra, mas pelo peso, especificações, parece que é quase o mesmo tamanho, então bem interessante. Ela tem 11 lâminas de diafragma, muito interessante aí também, né, que vai ter um desfoque mais suave, né, 11 lâminas está sendo mais comum em lentes desse nível aí. 72mm é a rosca do filtro, né, então interessante, não é tão grande como outras lentes Sigmas mais antigas, porém é um pouco maior do que o 67, que às vezes é bem comum em lentes um pouco mais básicas, né. Considerando que é uma 35.2, eu acho até interessante 72mm. Ela, agora falando sobre a qualidade dessa lente, né, sobre os recursos que ela tem. A respiração de foco dessa lente é quase zero, então para quem grava vídeo não tem praticamente respiração de foco nenhuma, ou seja, não muda o enquadramento quando muda o foco. Isso é bem interessante, que a maioria das lentes mais baratas tem esse defeito. Essa lente aí, basicamente, ela corrige todos os defeitos aí de respiração de foco oticamente. Então, ela é praticamente perfeita no aspecto de respiração de foco, quase zero respiração de foco. O foco automático dessa lente é muito rápido. As Sigma estão trazendo agora o foco automático com os motores mais fortes, mais potentes,
e está sendo muito rápido. Eu vi os vídeos aí que compara o modelo mais novo com o antigo, então é uma evolução no autofoco, é mais rápido do que o antigo, bem mais rápido. Sobre qualidade de imagem, a qualidade dessa lente é praticamente perfeita, né? Mesmo em 1.2 a qualidade dela é muito boa, a nitidez, resolução, contraste, enfim, ela lida muito bem ali, não deixando de ter aberrações cromáticas, muito importante isso aí. E nas bordas também ela entrega praticamente o mesmo desempenho, é muito próximo do centro. Então é muito importante isso aí em 1.2, entregar essa qualidade ótima, porque é uma lente mais cara, né? De fato, a gente espera que tenha isso, né? A Sigma mesmo é uma marca excelente aí em qualidade ótica, então a gente espera que tenha essa qualidade incrível. E tem sim, essa qualidade impecável praticamente. E você fechando para f2, 2.8, você vai ter aquela nitidez perfeita, né? Basicamente o ponto máximo de nitidez já está ali perto de 2.8, f2, então é muito incrível isso aí, competindo com diversas outras lentes aí, ela é muito forte nesse aspecto de nitidez. Quando a gente fala também sobre distorção, ela praticamente zero distorção. As marcas estão dando desculpa, né, que para fazer uma lente menor precisa ter distorção, não consegue resolver a distorção. A Sigma está num lado totalmente diferente, ela consegue entregar muita qualidade e distorção mínima, baixíssima. Então, é um ponto positivo aí. Vinheta é padrão, né? Toda lente 1.2 tem uma vinheta considerável, não é tão baixa não. Então, normal, nada de mais, nada de menos também. Tudo dentro dos conformes aí, muito normal em relação às competidoras 1.2 e também a lente 1.4 de grande abertura, né? Tem um pouco de vinheta ali, mas é aquilo ali, normal. Sobre a distância mínima de foco, essa lente tem a distância mínima de foco de 28 centímetros, uma das melhores da categoria, então é muito boa. Isso aí, ela tem a qualidade quase que perfeita em 1.2, e você fechando ali para f2 você tem uma qualidade perfeita na distância mínima de foco. A gente sabe que na distância mínima de foco normalmente é um dos pontos que a lente é menos nítida. Na verdade é o ponto que a lente é menos nítida. Então, inclusive tem gente que faz teste focando próximo e às vezes fica criticando a lente e tal. A maioria das lentes vão mal nesse ponto aí. Então essa lente é muito boa, né? Não é perfeita em 1.2, mas você fechando ali para f2 você tem uma qualidade perfeita praticamente. Então é muito boa. Para a categoria, nossa, excelente. Sobre flares e fantasmas, sobre ela em contraluz, né, como que fica se uma luz do sol bater direto, ou então outra luz artificial bater direto. Ela lida muito bem, assim como as demais Sigmas do mercado. A Sigma, para mim, é uma das melhores marcas, se não a melhor, em relação a flare e fantasmas, né? Ela consegue controlar muito bem a situação na maioria das lentes que ela tem. Então, a Sigma 35.2 versão 2, ela tem essa mesma qualidade nesse aspecto aí, muito boa. Então é um ponto positivo aí para Sigma. Vamos lá então sobre coma, né, que são os efeitos de luz que fica ali. Normalmente quando você fotografa à noite, ficam os efeitos de luz meio esquisito. Então essa lente praticamente não tem coma nenhum. Então para quem fotografa ali à noite, faz astrofotografia, né? Então são situações mais complexas que normalmente tem esse coma. Essa lente é praticamente nada. Então é muito boa. Se tiver alguma coisa você pode fechar ali, mas é basicamente nada em 1.2. Então é excelente isso aí. Sobre estrelas solares, né? Quando você quer fechar um pouco a abertura ali para ter aquele efeito, ela também funciona muito bem. Em 5.6 já aparece bastante estrelas solares. Lá para f11 ela fica perfeita, muito bonita inclusive, porque tem umas estrelas solares que são um pouco feias, né? Eu particularmente acho feio quando é um pouco dupla, cada estrela ali, cada raio de luz é um pouco duplo, eu acho feio. Essa lente é muito bonita, mesmo em 5.6, em f11 você já consegue um resultado incrível ali, excepcional. Então, sobre a aberração cromática longitudinal, que é um dos problemas aí, talvez uma das fraquezas da Sigma em algumas lentes, né? Quando você foca bem perto ali de algum produto, né? Ou de algum detalhe, de algum letreiro, alguma coisa assim, que tenha alto contraste, então normalmente as lentes, né, elas sofrem de aberração cromática ali na área desfocada. Então essa é a aberração cromática longitudinal. Então essa lente aí, ela lida ali um pouco mal nessa situação em 1.2. É um pouco comum também que as lentes não sejam perfeitas na abertura máxima. Quando você fecha para f4, você já tem uma qualidade praticamente perfeita nesse aspecto. Então, para você fotografar produtos a curta distância, talvez tenha que fechar lá para f4 para evitar essa aberração cromática longitudinal em situações de alto contraste.
Então, é bem importante a gente detalhar sobre isso. Sobre o desfoque dela, né, que é uma das coisas mais interessantes para quem quer comprar uma Sigma 35.2, o desfoque dela é incrível, eu achei muito bom, muito bem renderizado, né? Algumas Sigmas mais antigas eu não gostava tanto do desfoque, eu tô achando que a Sigma está melhorando, assim. Estou percebendo em algumas lentes mais novas que houve uma evolução nessa questão de desfoque, que algumas mais antigas tinham um desfoque sempre um pouco mais atrás do que as concorrentes Canon, Sony, Nikon, e eu vejo que parece que está quase no mesmo nível, se não do mesmo nível. Então, desfoque muito bom, né? Padrão ali de lentes 1.2 de alta qualidade. Preço dessa lente, $1.550. Então, 1.549, uma coisa assim. Então, 1.550 arredondando aqui. Então, é um preço ali mediano no mercado, interessante, né, para uma lente desse nível aí. Então, é um preço bem interessante. Normalmente, as lentes 1.4 da Sigma custam por volta de $800, $900, alguma coisa assim. Então, ela é um pouco mais cara também porque é 1.2. E se a gente for ver no mercado, na Sony não tem nenhuma 1.2, né, a não ser a Viltrox, né, que é de terceiros, enfim. Na Nikon, no momento a Sigma não está disponível para a Nikon, mas supondo que ela vai estar disponível futuramente, né, temos a 35 1.2 da Nikon, só que é mais cara, a gente vai falar sobre isso, a gente vai fazer um breve comparativo aqui com a Nikon agora. E é basicamente isso, na Canon não tem nem a possibilidade de fabricar, né, a Sigma não consegue fabricar lentes full frame para Canon porque a Canon não permite. Então, basicamente essa lente aí vai ser muito interessante aí para o mount, né, o E-mount da Sony e também para os mount L. Então, muito importante. Futuramente vai ser uma competidora aí da Nikon. Imagino que a Nikon vai aceitar aí que a Sigma faça essa lente. Né? Imagino que tem alguma restrição ali, por isso não lançou ainda para a Nikon. Então, vamos comparar aqui com a Nikon 35.2, que para mim era a referência de melhor lente 35mm no mercado. Eu achei excepcional essa lente, poderia ter feito um vídeo sobre ela aqui, mas eu não fiz. Enfim, achei uma das lentes mais incríveis que eu já vi no mundo, na vida, né? Então, incrível mesmo. E olha só o que eu anotei aqui, eu vi os reviews comparativos, olha só que interessante. As duas têm pouca respiração de foco, ponto importante aí, as duas são praticamente iguais nesse aspecto. A Sigma é um pouco mais rápida no foco automático, então olha só que interessante. Pelo menos isso aí, claro, testando em câmeras diferentes, também tem essa questão. A Nikon foi lançada em câmeras Nikon, obviamente, foi testada em câmera Nikon, e a Sigma foi foi testada em Sony. Então, as câmeras eram diferentes, porém eu imagino que a Sigma, ela, no geral, ela obtém um melhor resultado, que eu senti que era mais rápido o autofoco. Quando a gente vai pelo peso e tamanho, ela é menor, principalmente no comprimento ali, né, que as Nikon são mais grandinhas. Ela mais leve também. A Nikon tem 1.060 gramas, né, 1,60 kg, enquanto a outra tem 750, então são 310 gramas a mais, né, que a Nikon tem. Então a Sigma é 310 gramas mais leve do que a Nikon. Muito interessante aí, um peso considerável. 300 gramas você usando o dia todo ali faz uma certa diferença, viu? A Sigma parece ser levemente mais nítida em 1.2, né? Tanto no centro quanto nas bordas. A Sigma parece ser mais nítida. Quando você fecha em 2.8 nesse teste de nitidez, eu achei que as duas são muito próximas. A Nikon salta um desempenho muito grande de 1.2 para 2.8 e a Sigma apenas melhora ali, entregando um resultado perfeito. Então, em 2.8 eu acredito que as duas são excelentes, perfeitas em nitidez. O melhor resultado basicamente já consegue em 2.8 em qualquer uma das duas lentes. Eu imagino que a Sigma seja um pouquinho melhor em 1.2 pelo que eu vi nos comparativos, né, que eu mesmo fiz. Por que eu imagino assim? Não tenho absoluta certeza, porque não foi testada a mesma câmera. Então, é um parâmetro um pouco complexo, porém, são testes muito precisos e uma metodologia de teste bem interessante que eu julgo ser válida nesse caso aí. Distorção são similares, vinheta também similares, então a mesma coisa que eu já falei da Sigma, eu posso falar da Nikon. Então, eu não vejo nenhuma ganhando aqui nesse aspecto não. Pode ser um pouquinho melhor, mas coisas mínimas, então não faz muita diferença. A Sigma é levemente melhor na distância mínima de foco. Ela foca em 28 contra 30 centímetros da Nikon. Quase nada de diferença, 2 centímetros de diferença. E ela tem um pouco mais de qualidade em 1.2. As duas em f2 são perfeitas, então é basicamente uma diferença mínima de qualidade e também de distância, né, que é 2 centímetros mais perto. Então, uma diferença muito pequena, na verdade não faz muita diferença não. Então, as duas entregam um bom resultado aí em f2 e um resultado mais ou menos em 1.2 ali, aceitável, mas passível de melhora. Então, em f2 já consegue um resultado praticamente perfeito.
Agora, um ponto que a Sigma ganha ali, uma certa diferença, né? Além daquele que eu citei anteriormente, que era o autofoco mais rápido, e uma leve nitidez a mais que tem ali em 1.2, a Sigma lida melhor com flares em contraluz, ela lida melhor, ela tem um controle de fantasma, de flare um pouco melhor em relação à Nikon. Então, importante aí, ponto para a Sigma nesse aspecto. A Sigma também é melhor em coma, né? Naquele efeito que dá, principalmente em fotos noturnas, a Sigma lida melhor nessa situação, principalmente nas bordas, né? A Nikon é boa já em f2, então a Sigma tem uma pequena vantagem ali que já entrega um resultado excelente em 1.2, né? Então, ponto para a Sigma também. Ambos têm boas estrelas solares, então não tem que destacar nada aqui. A aberração cromática longitudinal, melhor na Nikon, então é um ponto que a Nikon ganha, né? Esse talvez seja o ponto fraco, né? Fraco entre aspas, da Sigma, né? Porque não é um ponto ruim, é apenas inferior, né? Quando a gente compara lado a lado as duas lentes. Então a Nikon é um pouco melhor em situações que você está fotografando muito próximo e tem alto contraste. Então a Nikon ela é perfeita em 2.8 contra f4 da Sigma, então um ponto ali a mais, você consegue um resultado perfeito já em 2.8 contra o f4 que é necessário ao usar a Sigma. Ambas têm um desfoque incrível e não sei se alguma delas ganharia nesse aspecto. A Nikon parece ser um pouquinho superior na renderização do desfoque. Não tenho certeza, tem que ter um comparativo lado a lado nas mesmas situações comparando, porque nos reviews que eu vejo acaba que a gente não tem esse parâmetro exato, então tem que ter um comparativo lado a lado para a gente saber qual que é melhor. Me parece que a Nikon é levemente superior, mas eu acho que a diferença é tão mínima que praticamente não faz sentido nenhum você comprar a Nikon porque ela é mais cara. Então vamos falar sobre o preço. A Nikon custa hoje, né, estava vendo aí na BH, $2.999, $3.000, né, contra 1.400, contra 1.550 na verdade, da Sigma. Então 3.000 contra 1.550, é basicamente o dobro do preço. Com esses $1.450 que você economiza comprando a Nikon, comprando a Sigma, meu Deus, comprando a Sigma você economiza $1.450. Você consegue comprar por esse mesmo valor, basicamente, a 50.2 da própria Sigma. Então você consegue ter a 35 e a 50.2 pelo mesmo preço da 35.2 da Nikon. Então a 50.2 nesse momento, hoje, na pesquisa que eu fiz, ela está custando $1.419. Ainda sobra uns $30 aí, você consegue comprar as duas lentes e sobra $30. Então, na minha opinião, é melhor a Sigma. A Sigma ganhou nesse aspecto aí, mesmo que a Nikon possa ganhar ali na renderização do desfoque, tem que ter certeza ainda se ela ganha, né? Tem que comparar lado a lado. Eu ainda não vi esse comparativo. Ela pode ganhar nesse aspecto, ela pode ganhar também na aberração cromática longitudinal, mas a Sigma tem um autofoco mais rápido que ela. A Sigma tem, o que mais? Lida melhor com flares. A Sigma um pouquinho melhor distância mínima de foco, sempre ganhando um pouquinho ali e principalmente o peso, né, 310 gramas a menos. Então a Sigma para mim ganha nesse comparativo aí. Então ela está entregando mais, ou quase a mesma coisa, né, se a gente compara ali. A maior diferença talvez seja o peso, o resto é muito próximo. A Sigma está entregando um pouco mais, com o preço praticamente na metade, então muito importante. Para quem usa Nikon, infelizmente não consegue comprar nesse momento exato, não consegue comprar ainda a Sigma, né? Mas futuramente imagino que vai estar disponível, né? Para quem usa Canon como eu, não vai estar nunca. Mas enfim, comparando com a Viltrox 35.2, fazendo um comparativo rápido aqui com a Viltrox. Ela é 160 gramas mais leve do que a Viltrox. A Viltrox é 910 contra 750. Então, 160 gramas mais leve. Olha só que a Viltrox já é bem leve aí em comparação com as outras. Mas ainda assim, a Sigma ganha. A diferença é que já é um pouco menor, não é tão decisiva aqui não. Mas é interessante, né? Ela tem uma melhor respiração de foco, basicamente zero. Enquanto a Viltrox, nesse caso aí, é muito ruim, ela é bem inferior nesse aspecto, né? Tipo lentes mais tradicionais, mais antigas, que não se preocupa tanto em corrigir essa questão de respiração de foco. Então, ponto para a Sigma, que é bem superior, é praticamente zero a respiração de foco contra a Viltrox, que talvez seja o ponto mais fraco que ela tem. Sobre foco automático, é melhor na Sigma, mais rápido e mais confiável. Eu vi, às vezes, dando alguns puxões ali na Viltrox. Então,
tem essa questão que normalmente a Sigma é um pouco mais confiável que a Viltrox, pelo menos nessas duas lentes aí eu vi uma certa diferença. A Viltrox também, ela pode ter alguns bugs, né, que eu vi alguns bugs no foco ou problemas de confiabilidade, como por exemplo, o cara estava usando ali a Viltrox logo quando ela foi lançada e colocou na câmera na A7C, se não me engano, e a câmera desligou sozinha, deu algum problema ali na câmera que desligou sozinha por conta da lente. Tirou a lente, usou outra, a câmera voltou normal. Então é um probleminha ali de compatibilidade com a Viltrox que pode acontecer. É claro que tem a opção de atualizar via firmware, resolver essa situação. Provavelmente já corrigiram essa situação aí, que há tem um tempo que lançou a Viltrox. Porém, assim, né? Se a gente considerar que as duas foram lançadas na data do lançamento, a Sigma vem perfeita e a Viltrox vem com algum bug. Então, é uma diferença aí. A Sigma ganha mais nessa questão de confiabilidade, né? Se vale a pena pagar mais, aí é você que decide. Então, para quem usa Sony, é importante ter esse comparativo aí. Sobre o anel de abertura ou o anel de controle que tem nessas lentes aí, a Sigma parece ser melhor, né? Ela tem um anel de abertura, né, que normalmente é clicável, não clicável, né? E você pode travar também, enfim, a Sigma sempre tem mais opções aí nesse aspecto, enquanto a Viltrox está entregando um anel de controle, me parece que ele não vai em terços, ele vai numa escala um pouco maior, assim, parece que é um pouco mais esquisito. Eu vi alguns reviews criticando essa questão da Viltrox, porque ela vai em intervalos menores do que os terços que são mais tradicionais, e ao mesmo tempo é um pouco confuso isso aí. Então, parece que a Sigma é um pouco melhor nesse aspecto. Não sei se faz muita diferença isso aí não, você talvez nem use. A Sigma é mais nítida em 1.2, aí a diferença de nitidez é um pouco maior do que em relação à Nikon. A Sigma é melhor em nitidez 1.2, tanto no centro quanto nas bordas, principalmente nas bordas, né? A Viltrox é boa, mas perde em resolução no canto e ainda mais nas bordas. Esse é o ponto aqui que eu anotei. As bordas da Viltrox só ficam perfeitas por volta de f4, então lá para o f4, a 5.6, que ela vai ter a perfeição. Perfeição lá para 5.6. Então a Sigma já consegue essa perfeição entre f2 a 2.8, então muito mais qualidade nas bordas aí, muito mais resolução para você que é mais chato com essa questão. Para muitas pessoas não vai fazer diferença nenhuma, então depende de quem está avaliando aí na hora de comprar. A distorção é um pouco maior na Viltrox, mas não acho que seja também muito ruim. E a vinheta é similar, né? As vinhetas dessas lentes são sempre no mesmo patamar ali. Sobre a distância mínima de foco, já perde um pouco mais em relação à Sigma. É 34 centímetros de distância mínima de foco contra 28 que tem na Sigma. Então a qualidade é praticamente idêntica, porém ela perde mais nessa questão, um pouco mais de distância. 6 centímetros a mais, né, que você tem que ficar de distância ali do seu objeto para focar no mínimo. A Viltrox sofre bastante com flares e a Sigma é muito melhor nesse aspecto. Então a Viltrox é bem fraquinha, é um dos pontos mais fracos, respiração de foco e nessa questão aí de flares, né, contra a luz, que a Viltrox é inferior, né, que é bem inferior em relação à Sigma. Dá para ver que as categorias são diferentes ali das lentes, né, uma é bem superior à outra. Sobre coma é bem similar, mas a Sigma tem uma vantagem mínima. Então nesse aspecto aí, a Viltrox está entregando uma qualidade muito boa já em 1.2. As estrelas solares são similares, apesar da Sigma ser um pouco mais bonita, né? Pelo menos na minha opinião. Pelos testes que eu vi, é bem similar ali o resultado, porém uma é um pouco melhor que a outra, né? A Sigma um pouco mais bonita. Só um detalhezinho bobo, na maioria das pessoas não vai fazer diferença nenhuma, tanto faz. Sobre a aberração cromática longitudinal, ela é boa já em 2.8, um pouco melhor que na Sigma, que vai ser boa lá em f4. Então é um ponto ali muito importante sobre a aberração cromática longitudinal. Quando você está fotografando perto ali, objeto com alto contraste, a Sigma é inferior. Que loucura. Agora sobre o desfoque da Viltrox, parece que é menos suave do que temos na Nikon e na Sigma. Então parece que é o ponto ali mais distante que temos aí das três lentes, né? A Sigma, eu diria que a Nikon está assim um pouco acima, a Sigma muito próxima da Nikon, Sigma muito próxima, quase igual, e a Viltrox um pouco abaixo ali. Não é ruim, né? É uma 35.2, ela tem um desfoque excelente, mas se a gente compara, se a gente é muito técnico, quer comparar ali os detalhezinhos, então dá uma diferença na renderização, um pouco melhor renderizado o desfoque da Sigma, né? Em situações mais complexas, ele é um pouco mais suave, então eu gostei mais do que eu vi
na Sigma houve uma diferença maior do que em comparação com a Nikon, né, que praticamente é igual, na minha opinião, pelo que eu vi. Vale lembrar que, né, que eu não vi um comparativo lado a lado, porém, nesse caso eu senti uma diferença grande. Eu também já tinha visto uma diferença na Viltrox com a Nikon, já tinha visto uma diferença ali, que é uma diferença ali considerável. Para quem é mais chato, né, é uma diferença considerável, apesar que para muitas pessoas não faz diferença nenhuma, mas nesse caso aí também a gente pode dizer que há uma diferença até considerável entre a Sigma e a Viltrox sobre desfoque. Então, renderização melhor. Agora, sobre preço, é o ponto que a Viltrox vai ganhar. $1.000 apenas. Então, 450 a menos? 450 ou 550? Nesse caso aqui é 550. Eu coloquei errado aqui na minha anotação. $550 a menos. Então, é bem mais barata, né? A Sigma, ela é 50% mais cara do que a Viltrox. Então, é uma diferença de preço ali considerável. Na minha opinião, se eu fosse comprar, se eu tivesse as 3 opções de lentes para um malte só, que não tem, né? Mas supondo que tenha, eu compraria a Sigma. Ela, para mim, é a melhor lente aí dessas 3. Ela é a melhor porque ela tem um resultado quase que idêntico à Nikon, em alguns casos até superior. Ela é uma qualidade muito boa, desfoque muito bom, renderização muito boa, né? E o preço razoável, né? Se a gente considerar a qualidade que ela tem, as qualidades, então o preço dela é razoável. Em comparação com a Viltrox, que por mais que eu ache interessante o preço, o design é lindo, excelente, é incrível, porém a Viltrox, ela teve alguns problemas ali de confiabilidade com algumas pessoas que testaram, que fizeram review dela. Então, eu tenho um pé um pouco atrás ali, principalmente no meu caso, que sou fotógrafo profissional e eu preciso de lentes confiáveis. Então, nesse ponto aí, a Sigma acaba ganhando e eu acho até justificável pagar um pouco mais por conta desses benefícios que a Sigma tem. Respiração de foco melhor, nesse ponto aí a Sigma é bem interessante, né, em respiração de foco para gravação de vídeos, e também ela é superior, né, bem superior ali também na questão do flare contra a luz, né, então é um desempenho excelente. Se eu comprasse uma Viltrox, com certeza no futuro eu queria comprar outra melhor. Comprando uma Sigma, eu dificilmente queria trocar de lente. Então, eu acho que ela entrega muito, né, pelo preço dela. Inclusive, eu acho que é um custo-benefício excelente. Para mim, as melhores lentes aí 1.2 no mercado, se a gente considera ali suas categorias, né? Eu acho que a 35 1.2 da Sigma, a versão 2, e a 50 1.2 para mim são as melhores. Se considerar o custo-benefício também, eu diria que são as melhores que tem no mercado. Por mais que a 50 1.2 das outras marcas são excelentes, né? Da Nikon, da Sony e da Canon são excelentes, mas eu acho que a Sigma entrega muito próximo. Se a gente for ver também a 35.2, eu diria que ela entrega muito próximo da Nikon, né, que é a referência. Não tem ainda a 85.2, nesse caso aí eu vou escolher a Canon, mas enfim, para mim é a melhor lente nesse aspecto. Mas em 35 e 50, a Sigma para mim é a vencedora clara, né, porque ela tem um custo-benefício incrível e a qualidade muito próxima das outras marcas aí que vendem muito mais caro as suas lentes. Então gostei muito dessa Sigma, compraria com muita certeza. Então é isso, eu gostei muito dessa lente, compraria com certeza se eu tivesse a grana, se eu usasse Sony, com certeza eu compraria, estaria ali na minha lista para comprar. É claro, né, tem que ver o preço ali também, ver as opções, né, eu ficaria entre 35 e 50 1.2 da própria Sigma. Então, uma dessas eu levaria para casa com certeza. Então, uma lente incrível, não estou ganhando nada para falar sobre essa lente, para falar bem dela, é apenas minha opinião, o que eu acho, né? Então, não sou fanboy de marca nenhuma, apenas eu acho que é interessante porque a Sigma caprichou nessa lente e merece todo o reconhecimento. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário aqui, diga o que você achou desse vídeo, desse conteúdo, né? Segue a gente aqui, se inscreve no canal, segue para mais conteúdos como esse. Até a próxima. Fui!